Muito bem, meus amigos, ainda que em termos de concursos, a parte de funções de cálculo represente uma grande parte daquilo que se apresenta, né, em termos de planilhas de cálculo, existem, claro, alguns outros temas que também são abordados com alguma frequência. E entre esses outros temas, um que aparece com alguma frequência é a tal da alça de preenchimento. A alça de preenchimento, meus amigos, é um pequeno quadrado que fica na parte inferior direita de uma célula ou de um bloco de células que estiverem selecionadas. E a alça de preenchimento, claro, ela serve para preencher, indicando que a partir de um valor base, as células adjacentes, dependendo para onde você arrasta, né, serão preenchidas automaticamente de uma certa forma. A primeira coisa para nós lembrarmos, não existe diagonal em planilhas de cálculo, ou seja, a alça de preenchimento pode ser arrastada para uma de 4 possíveis direções, ou para cima, ou para baixo, ou para a direita, ou para a esquerda. Há uma questão de prova que, numa de suas alternativas, diz que o arrasto poderia ser feito para baixo e para a direita simultaneamente. Não. Se arrastou para baixo, não pode arrastar nem para cima e nem para as laterais. Tá legal? Agora, quando uma célula tem valor preenchido e eu arrasto, como será o preenchimento das demais células na direção que eu, claro, escolhi? Depende. Depende do quê? Em primeiro lugar, observem aqui, meus amigos. No Excel, número por padrão é copiado. Eu coloquei o número 1 na célula A1 e nela cliquei na alça de preenchimento arrastando até a célula A5. E você pode observar que o mesmo número 1 foi, então, apresentado, copiado, portanto, né, para as demais células da área do arrasto. Mas vejam que assim que eu fiz isso, apareceu um símbolo que está aí circulado em azul, que quando clicado nos leva a uma lista de opções. E neste caso, na lista de opções apareceu esta opção, preencher série. Ah, professor, entendi, a série é uma sequência. Então, se eu tivesse optado por preencher a série, neste caso nós teríamos a sequência 1, 2, 3, 4, 5. Neste caso, sim, mas será sempre assim? Não será sempre assim. Por que não? Bom, por dois motivos. Vamos ao primeiro. O arrasto, meus amigos, a partir do que acontece numa célula. Então eu tenho aqui uma célula e sobre ela, ou nela, sobre ela não, nela eu tenho apresentado o número 3. Por exemplo, não se esqueçam, tá? Que ao arrastar para a direita ou ao arrastar para baixo, o sentido é considerado crescente. Por quê? Coluna A fica aqui do lado esquerdo, e é a primeira, não tem nada antes dela. E depois dela o alfabeto é crescente, B, C, D. E quanto mais para a direita você vai, maior é a letra utilizada. A linha 1 está aqui no topo. E quando você desce, você vai para a linha 2, 3, 4, 5 e tal. Então o sentido é crescente também. Evidentemente que se você pensar no arrasto efetuado ou para cima ou para a esquerda, o sentido é considerado decrescente, certo? Se eu arrasto algo, vamos supor que isso aqui fosse a célula M de Maria 200, tá? Se eu arrastar para cima, o que eu terei? A célula 199, 198, 197. Se eu arrastar de M para a esquerda, né, então eu teria L, K, J no sentido decrescente. Então, se eu clicar nesta célula, que tem o número 3, através da alça de preenchimento, né, a alça aqui é um quadradinho que vai ficar aqui, bem mais discreto, bem menos
pronunciado do que esse que eu desenho aqui, mas enfim, é só para ilustrar. Se eu clicar na alça e arrastar em qualquer direção, o que vai acontecer no Excel? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Beleza. Mas se eu aplicar aquela opção do preenchimento da série, então, para cá, a sequência será 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para cá ou para cá, para baixo. Mas se for para cima ou para a esquerda, a sequência será 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Simples assim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É possível arrastar pela alça para baixo e obter uma sequência decrescente? É possível, mas não jamais neste tipo de exemplo. O que você também pode fazer é preencher duas células consecutivas no Excel. Como, por exemplo, os números 3 e 6, ou, ao contrário, invertendo a posição, colocando o número 6 em cima e o número 3 embaixo. E vamos pensar que, em ambos os casos, eu vou selecionar as duas células antes de usar a alça de preenchimento. Então, a alça vai ficar nessa célula de baixo, eu clico e arrasto para baixo. No primeiro caso, qual será a sequência? No caso aqui da esquerda, 9, 12, 15. Porque o Excel pensa, se está arrastando para baixo, então é de cima para baixo. Do 3 para o 6, segue para o 9, segue para o 12. No exemplo ao lado direito, se o arrasto é feito para baixo, o Excel pensa da mesma forma. É de cima para baixo. É do 6 para o 3. Só que do 6 para o 3 houve uma redução de 3 unidades. Então, se do 6 veio para o 3, a sequência é 0, menos 3, menos 6, menos 9. Mesma coisa no contrário, né? Neste caso é decrescente. Se eu arrastar para cima, porque aí é de baixo para cima, e neste caso será crescente. Então, quando tem duas ou mais células preenchidas, já não importa mais se você arrasta para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, por si, nesta regra de positivo e negativo. Você tem que ver qual é a posição para indicar qual é a sequência que está entre os elementos que são apresentados. Tá legal? Agora, se a célula contém uma informação textual, por padrão, ocorre a mesma coisa do que na execução de número, ou seja, copia-se a informação. A única diferença, meus amigos, é que quando vocês vão para as opções, observem na imagem do lado esquerdo, não aparece, nos números aparece, segunda opção aí da lista, preencher série. E no texto não aparece a opção preencher série. Por quê? Porque como é que eu posso preencher uma sequência de palavras, como neste caso, a partir da palavra texto? Tá legal? Agora, professor, tem uma dúvida. Dá para juntar tudo isso que você falou até agora? Juntar como? E se eu fizer o seguinte, professor? Em cima eu digito texto 1. Na célula logo abaixo, texto 2. Texto 1, texto 2. Se eu selecionar e arrastar para baixo, do 1 para o 2 é crescente. O que vai dar? Texto 3, texto 4, texto 5, texto 6. Sim, é a união do que nós havíamos dito até agora. Dois números se promove uma sequência, texto copia-se. Tá legal? Mesmo que estejam conjuntamente na mesma célula. O Excel consegue, digamos assim, compreender qual é a parte textual e qual é a parte numérica. Tá certo? O formato data é o contrário do formato número. Lembrando, meus amigos, que moeda é número. Então, R$1, se eu pedir a sequência arrastando para baixo, R$2, R$3, R$4. 1%, 2%, 3%, 4%. Tá legal? Número, porcentagem ou percentual e moeda
entra dentro do mesmo esquema. Data. Data é o contrário do formato número. Então lembremos, número por padrão é copiado, mas existe a opção para o preenchimento da série. Data por padrão preenche-se a série, mas é possível copiar. É o oposto absoluto. Então vejam que eu fiz o quê? Coloquei uma data qualquer na célula A1, 5/5/2017. Cliquei na célula A1, arrastei pela alça até a célula A6. E você pode ver que o calendário sequencial crescente, por que crescente? Porque de cima para baixo, por padrão, é crescente. Então as datas consecutivas, dia 6 de maio, 7, 8, 9 e 10 de maio. Claro, eu poderia acionar o copiar células e então o dia 5 de maio se estabeleceria em todas elas. Agora, cuidado que vocês estão vendo várias outras opções e eu quero dar destaque para uma delas, para o comando preencher dias da semana. Dias da semana, meus amigos, é aquilo que nós popularmente conhecemos com a expressão dias úteis. Porque a gente tem a semana e o fim de semana. Então, os dias da semana são aqueles que se estabelecem no intervalo de segunda a sexta-feira. Então, meus amigos, observe o que aconteceu aqui. Célula D1, ditei 18/5/2017. Cliquei na alça e arrastei até lá embaixo. E então, veio lá 19, 20, 21, 22, 23, a sequência. Mas aí eu optei por dias da semana. O dia 18 de maio de 2017 foi uma quinta-feira. Então veja o que acontece a partir desta data de 18 de maio. Ao clicar com dias da semana, ele passa a seguir por dia 19, e 19 é sexta-feira. E veja que na célula seguinte, ele pulou sábado, dia 20, domingo, dia 21, e então colocou lá dia 22 de maio. 22 é segunda, 23 é terça, 24 quarta, 25 quinta, 26 sexta-feira. E na seguinte célula você encontra segunda-feira, dia 19. Claro, você não está vendo que é segunda-feira, eu estou lhe dizendo isso, mas você pode ver que exatamente onde é sábado e domingo o calendário pula. Muito importante para uma sequência justamente profissional, trabalhista, né? Dias úteis, sim, né? Depende da área, né? Porque, por exemplo, né? A minha, qual é o dia útil? Todos. Às vezes dou mais aula em feriado, porque aí ninguém trabalha, dá para ter, ninguém não, né? Mas pouca gente trabalha, dá para ter mais gente assistindo aula do que numa terça-feira à tarde, por exemplo. Tá legal? Então nós temos aqui esta situação de dias úteis. Detalhe, meus amigos, não há calendário de feriados. Tá legal? Não há calendário de feriados. Então, se você colocasse uma data no final de abril, fosse para a opção dias da semana, e de repente você diz, ué, mas ele colocou a quarta-feira, 1º de maio, mas aí é feriado. Não importa. Eu sei que feriado não é dia útil, mas é que não existe um calendário internacional de feriados, né? Não se comemora, por exemplo, 7 de setembro. Cada país comemora a sua independência no dia em que ela ocorreu, né, dentro da sua história. E é claro que você vai encontrar, eventualmente, 2 países que celebram a independência na mesma data, né, no mesmo dia e no mesmo mês. Mas não necessariamente isso terá que acontecer. Então, por não existir um calendário universal de feriados, eles não entram nessa história de dias da semana. Tá legal? Cuidado com isso.